Agora que as configurações foram todas feitas, o básico pelo menos, nós vamos iniciar a parte de programação, abrir o ladder nesse caso ou texto estruturado. Vamos usar texto estruturado. Para quem não está acostumado, eu aconselho que acostume porque é uma mão na roda, ajuda muito quando você vai fazer configurações. Não usa só ladder, usa a melhor linguagem para cada aplicação. Antes de começar a mexer no programa, vamos criar as tarefas onde os programas rodarão. Então aqui em Task Settings, eu dei 2 cliques e vou criar pelo menos 3 tasks. Ele já vem com uma padrão, essa é a básica, é a task primária, com o menor tempo de scan possível, que seria de 2 milissegundos. Essa task eu chamo, vocês põem o nome que vocês quiserem, mas eu chamo ela de System Scan. Então ele vai executar o scan de sistema. Por que eu chamo assim? Principalmente porque toda a parte de rede e de hardware vai ser sincronizada nessa task, com esse tempo, nesse caso de 2 milissegundos. Então, essa System Task eu uso basicamente para isso. E às vezes um ou outro programa especial. E os programas em si, eu divido em pelo menos mais 2. Porque eu só tenho 2 tasks periódicas a mais que eu posso usar aqui. O que é uma task periódica? Uma tarefa que vai executar num tempo determinado. Ela é determinística, ela vai executar exatamente no tempo que eu colocar aqui. Então essa eu vou colocar como o dobro da anterior, poderia ser 4, 6 milissegundos. Então essa aqui vai ser a nossa task, ou o nosso scan de alta velocidade, High Scan. Quem está acostumado a trabalhar com Yaskawa vai entender o que eu estou fazendo, vai ver da onde que vem isso. E aqui essa vai ser a nossa Low Scan. Então é uma maneira de trabalhar. Vocês podem ter outras formas de trabalhar. Observem que eu não consigo usar qualquer valor. Ele tem que ser um múltiplo do System Scan. Então o pessoal que gosta de trabalhar com números ímpares, com números diferentes que não são múltiplos, nesse caso não tem como. Então eu criei aqui, renomeei uma e criei mais 2 tasks. O que nós vamos fazer agora? Nesse momento a gente vai verificar todo o hardware. Ele vai usar o System Scan, que é a task de mais alta velocidade. E aqui nós vamos colocar os programas, só que a gente não tem programa nenhum ainda. Então a gente vai primeiro criar os programas e depois associar eles a qual task ele vai rodar. Para que serve essa diferenciação? System Scan, novamente, rede, comunicação com placas, toda a parte de hardware ou motion control, cálculos de alta velocidade. Tudo que a gente desenvolve, tudo que é feito por um programador, eu tento colocar dentro de High Scan e Low Scan. E como que é feita essa diferenciação? High Scan, toda a parte de cálculo, toda a parte de motion, toda a parte de intertravamentos, segurança e assim vai. O que é Low Scan? Comunicação com IHM, leitura de botões, leitura de sensores que não são de alta velocidade. Tudo aquilo que pode esperar um pouco vai acontecer dentro de um universo ali, um tempo de 10 milissegundos, que é bastante rápido, você coloca em Low Scan. Aquilo que precisa rodar mais rápido do que isso, vamos colocar em High Scan. Ok, nesse momento é isso, não vamos complicar, isso é o mínimo necessário. Ctrl S, salvei. Observem que ao criar essas tasks, elas já aparecem aqui embaixo, ó. Task, System Scan, e me mostra programa 0 colocado aqui para rodar dentro da System Scan, depois a gente muda isso. Vou mudar lá para vocês verem. Se a gente ver aqui, ó, eu não quero que esse cara, vou apagar ele, rode no System Scan. Eu quero que esse programa rode aqui no High Scan. Eu venho aqui, seleciono programa 0 e Initial Status, ou seja, ele vai começar já rodando ou ele vai estar atribuído para rodar nesse tempo dentro dessa task, mas não vai estar rodando, ele vai depender de outro programa para iniciar ele. Então, em algumas situações isso é útil. Normalmente, para máquinas pequenas, para sistemas menos complexos e até com uma certa complexidade, você já começa com tudo rodando e faz os intertravamentos dentro do software. Eu costumo fazer dessa maneira. Tem gente que prefere fazer diferente. Observem que eu coloquei o programa 0 no High Scan. Ele já apareceu aqui embaixo, High Scan, programa 0. Agora sim, nós já podemos iniciar o primeiro programa. Bom, agora nós vamos criar alguns programas para entender um pouco a interface. Primeira coisa,
na parte de programação, vou esconder a parte de configuração aqui, nós temos 3 grupos. Os POs, que são unidades de organização de programas, é um nome chique para programa. O subgrupo Data, onde nós vamos ter todas as variáveis globais e os tipos de dados criados pelo usuário, que podem ser estruturas com vários tipos diferentes, igual estruturas em C, linguagem C. Uniões, ou seja, assim como em linguagem C, mas para quem não conhece uma união, você tem 2 variáveis que ocupam exatamente o mesmo lugar da memória. Então, para que serve isso? Para você escrever com um tipo de variável e ler como outra. Por exemplo, você pode escrever uma word e ler como bit. Infelizmente, nesse software isso é necessário. Eu não consigo acessar os bits de uma word, acredite. Uma união é um tipo de dado e depois você cria uma variável com esse tipo de dado e pode usar como uma word ao longo do programa. E quando você precisar acessar um bit, você dá o nome e acessa o bit separadamente. É a única forma. E variáveis enumeradas, onde você vai ter números geralmente começando a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Mas você não quer trabalhar com os números, você quer trabalhar com nomes. Normalmente você usa isso para estados da máquina. Estado, por exemplo, em falha, ou em automático, ou em modo manual, tá? Caso queira. Muitas vezes a gente usa o próprio nome, não é um problema. E aqui as tasks que vocês já viram, a gente acabou de criar essas outras, trocou o nome do System Scan e criou essas outras 2 e ainda movemos o programa 0 aqui para dentro. Tá, agora vamos lá nos programas. Aqui também uma subdivisão, programas, funções e function blocks. Qual que é a diferença entre eles? Programa é aquilo que nós vamos desenvolver e que vai rodar a lógica de funcionamento da máquina. As funções e os function blocks são reutilização de código. Quando você estiver escrevendo muitas vezes a mesma coisa, muitas é 2 vezes, tá? Mais do que isso. Então, se você teve que reescrever alguma coisa, tá errado. Você vai lá e cria uma função ou um function block, coloca esse código lá dentro e usa ele dentro do programa. Então, toda a parte de código vai ficar aqui dentro e a hora que você precisar fazer uma alteração ou gerar uma versão nova dessa function block ou dessa função, tá mais fácil, você vai mexer num único lugar. A gente vai fazer isso, vai ficar mais simples. Qual que é a diferença de uma função para um function block? Uma função, ela recebe uma entrada e devolve uma saída. Às vezes, ela pode receber mais coisas, mas geralmente ela vai te responder uma única saída. Por exemplo, exemplo de função, função seno. Você entra com um valor em graus ou em radianos e ele te devolve o seno daquele ângulo. Então entra um dado, sai um dado. Simples assim. Agora, as function blocks já são mais complexas. Você pode entrar com diversas informações, executar toda uma rotina de software, toda uma rotina de cálculo lá dentro, e não só cálculo, você pode executar passos diferentes, você pode criar sequências internamente, e ele vai responder na saída com várias respostas, com várias saídas, várias variáveis. Tá? A gente vai usar algumas prontas, vai ficar muito simples. Mas basicamente aqui a gente pode criar as nossas. As function blocks são programas com entradas e diversas entradas e diversas saídas que o usuário cria e depois ele reutiliza nos seus próprios programas. Então vamos lá. O que eu vou criar aqui? Logo de cara eu vou criar um programa em texto estruturado, ST. Por quê? Vou jogar ele aqui para cima, eu quero que ele fique logo no comecinho, aqui. E vou trocar o nome para inicialização. Se você quiser, você põe em português. Se você quiser, você põe em inglês. Utilize o padrão que você achar melhor. Para que serve? Como o próprio nome diz, esse programa eu vou chamar ele na inicialização. Ou seja, só quando o CLP for energizado. É o primeiro programa que vai rodar e ele vai rodar uma única vez. Ele vai parametrizar todas as variáveis que precisam ser parametrizadas. E eu vou centralizar as informações de parametrização aqui dentro, para ficar simples. Então aqui, eu vou criar uma variável. If C initialization ok, then, se você perceber, deixa eu colocar end if para terminar.
ele aparece aqui embaixo dessa initialization ok, um tracinho, indicando que essa variável não existe. Olha lá. Se eu colocar o mouse em cima, ele já aparece ali. Generate variable for initialization ok? Sim. Mas eu quero uma variável interna ou quero uma variável global? Eu quero uma variável global. Ali o nome já está lá e aí algum comentário se eu quiser colocar. Não quero comentário nenhum. Só que não é se ela está ok, é se ela não está ok. Ou seja, se não houve inicialização ainda. E aí no final desse if a gente coloca lá initialization ok igual a true. Ele está reclamando. Vou mudar. Deixa entre parênteses mesmo. Ah, já sei por que ele está reclamando. Provavelmente ele não criou como booleana. Não tem nenhum data type, tá vendo? Então por isso que ele está reclamando. Então vamos lá. Vamos corrigir isso antes. Aqui. Ela é do tipo booleana. Ou seja, 0 e 1, né? Ou falso e verdadeiro. Agora eu posso fazer diferente. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Isso foi bom acontecer. Eu fiz uma alteração lá no Global Variable, ele não atualizou automaticamente aqui na chamada dessa variável. Eu tive que clicar com o botão direito e fazer update. Então isso é um cuidado que vocês têm que ter para não ficar refazendo ou modificando as coisas, ou se modificar você tem que fazer um update em cada lugar que ela é usada. Vamos ver se ele não vai reclamar agora. Ótimo, não reclamou. O que eu fiz aqui? Eu vim em projeto, build controller, ou mais para frente, quando tiver mais coisa feita ou for descarregar, rebuild controller. Ele vai avisar que pode demorar um pouco o rebuild, porque ele vai refazer tudo, mas geralmente é melhor você fazer um rebuild do que só o build. Às vezes só o build não funciona. Vocês vão perceber que ele compila, não dá erro, só que na hora que você vai usar ele não funciona. E aí você dá um rebuild completo, aí ele acerta o que ele não acertou no momento do build. Ok. Aqui nós temos um programa de inicialização que aparentemente não faz nada. Ele vai ser executado uma única vez, ele vai entrar, porque a inicialização não está ok, ela vai sempre começar com 0. Ao chegar no final, ele vai passar para 1, para true, e vai sair. Depois, quando ele voltar, ele nunca mais entra dentro desse if. Ele só vai entrar quando você desligar e ligar o CLP novamente. Lá em Global Variable, se você olhar, ele não é constante e não é uma variável retentiva. Como ela não é constante, ela muda, ela varia. E como ela não é retentiva, quando você desligar, ele perde o valor. A hora que você liga, ela começa com 0 se fosse numérica ou com falso, como é booleana. Ela sempre vai começar com falso. Acabamos de criar um programa que roda uma única vez. Depois nós vamos colocar ele numa das tasks aqui logo no início. Agora, um programa em ladder. Então isso aqui em texto estruturado. Por que a gente faz em texto a inicialização? Porque é infinitamente mais simples você configurar, por exemplo, velocidade máxima, tal número, aceleração, tal número, desaceleração, tal valor. É uma linha e não um bloco completo de store, de escrita. Então ele ocupa pouco espaço e você consegue parametrizar muita coisa, tá? Agora nós vamos para o programa 0, sessão 0. Depois a gente vai ter que mudar esse nome e achar alguma coisa melhor. Mas por enquanto, apenas para vocês entenderem, eu consigo criar sessões dentro do programa. O que muda? Só organização. Ele vai executar primeiro a sessão que aparece em cima, depois a sessão que aparece embaixo, mas as duas sessões fazem parte do mesmo programa. É como se fosse um único arquivo dividido em duas páginas. Apenas uma questão de organização. Eu vou abrir aqui sessão 1. Ele vai dar falha na sessão 0, perdão. Ele vai dar falha na sessão 1. Eu vou até apagar. Não preciso apagar. Eu vou mostrar como resolver. Eu posso colocar um end aqui. End. Eu posso ali no toolbox procurar a função end e colocar aqui. Só de colocar essa função ele não vai mais reclamar dessa sessão tá vazia, senão ele reclama. Se eu der um F8, que é build controller, ó,
No Instruction Wrangler, ou seja, não tem nenhuma linha de instrução no programa 0, seção 0, linha 0. Seria a primeira linha. Então não tem nada, não tem nenhuma instrução aqui. Por isso ele está reclamando. E ele ia fazer a mesma coisa na seção 1. Então eu já coloquei um end. Ok. Se vocês perceberem, ao clicar em cima da linha, a gente tem já essa ajuda. E realmente isso aqui ajuda. Vocês vão perceber que isso daqui facilita muito a vida na hora de desenvolver. Você tem algumas teclas de atalho. C coloca um contato normalmente aberto. A barra coloca um contato normalmente fechado. O coloca uma saída, ou seja, uma bobina. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. I coloca uma função, por exemplo, sen, que tem uma entrada e uma saída. F coloca uma function block. A gente já vai ver como que elas funcionam aqui. Gera um número randômico, por exemplo. Eu tenho uma semente e me gera um número randômico. Ok, vou tirar isso. O que mais que a gente pode colocar? T conecta uma nova linha, mas isso só vai fazer sentido na hora que eu já tiver alguma coisa nessa linha. Quer ver? Então, vamos colocar aqui, ó, C para colocar um contato. E vamos dizer que eu quero fazer a leitura de uma entrada que está plugada no CLP bio. Aqui, ó, quero ler a entrada 0 do built-in I/O, primeira entrada do CLP. Pronto, dei 2 cliques, estou lendo a primeira entrada. Quero colocar uma saída. A saída também do bio, só que aí vai ser uma output bit 0. Então a entrada a 0 liga a saída 0. Simples assim. Ok. Agora eu vou colocar o T. Adicionar uma linha de conexão. T. Aí ele pergunta de que lado? Lado 1, lado esquerdo ou lado 2, lado direito? Aí vocês vão entender o que é essa linha de conexão. Vou colocar lado 2. Clicar em 2. E agora ele pede, o que você quer colocar ali? Eu quero colocar uma nova saída, ó. Então ele fez uma conexão da onde eu estava, da onde o cursor estava, que era essa linha intermediária, com o lado 2, que é o lado direito, e ele me pergunta o que a gente vai colocar nessa nova linha. Você já coloca, poderia ser um novo contato, uma nova bobina, uma nova função. E aí agora eu quero colocar uma saída... Não, uma variável local. Vou escrever isso, ó. Variável local 0. Péssimo nome para uma variável, mas como exemplo vai funcionar. Quero comentário? Não. Detalhe: não se utiliza comentário em variável. Você utiliza comentário em variável quando você está usando um software onde você precisa colocar endereços e não símbolos. Você usa o nome da variável autoexplicativo, porque senão você vai poluir a tela com um monte de descrições. Então, variável local, por exemplo, é um péssimo nome, mas para esse exemplo funciona bem. As entradas e saídas aqui é a mesma coisa, depois a gente vai mudar isso, tá? Mas só para vocês entenderem a interface do software. Ok, então agora nós temos variável local em preto e os built-in I/O em vermelho. Esse alaranjado, essa cor de ferrugem aqui. O que isso quer dizer? A variável que está em preto, a variável local, ela é interna, ela é local desse programa. Ela só vai ser lida dentro do programa 0, em qualquer sessão, mas dentro do programa 0. Ela só existe nesse contexto, ok? As variáveis externas, elas são variáveis globais ou podem vir de outro programa, mas normalmente a gente centraliza isso em variáveis globais para não virar bagunça. Então aqui, variáveis globais, a gente tem uma entrada e uma saída. Ele faz referência e linka com essas variáveis aqui na tabela de Global Variable. Ele não cria mais uma área de memória, ele simplesmente acessa a área de memória das variáveis globais. Isso não é novidade para muita gente, mas para alguns pode ser. Ok. Quero criar uma nova linha. Eu posso muito bem clicar com o botão direito e mandar vir uma nova linha, mas existe uma tecla de atalho, que é a letra R. Ele cria uma nova linha embaixo, ou se eu vier aqui, Shift R, ele cria uma nova linha em cima. Então essas teclas de atalho, elas ajudam bastante. C
Começo a digitar e já me aparecem as opções, ó, variável local 0. E eu quero com essa variável local, uma variável local mais built-in IO variável 1, ou entrada 1, como se fosse um reset. Eu vou ligar uma saída, a saída 1. Pronto. Temos aqui um pequeno programa. Vamos compilar para ver se ele está funcionando. Tem algo errado. Está reclamando aqui. Vamos ver. Tá. Ele está dizendo que o programa não pertence à mesma task. Deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Task Settings. Eu consigo, na aba Variáveis, definir quais tasks vão poder acessar uma variável para escrever nela ou acessar uma variável para ler dela. Só que eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Então, simplesmente, nesse momento, depois eu vou explicar uma maneira melhor de fazer isso, mas agora eu não quero complicar. Eu vou só tirar o programa daqui, colocar ele na mesma task da leitura. Ó, vejam, o built-in IO está sendo acessado, lido e escrito nessa taxa de velocidade, ou seja, dentro do System Scan. Então, o que ele está me falando? Só os programas que estão nessa task podem escrever aqui. Tá? Vamos ver se agora funcionou. Salvar. Funcionou. Depois a gente vai voltar aqui e melhorar isso. Mas nesse momento eu não quero gastar tempo na task em si. Quero mostrar a interface aqui do programa. Então agora, tanto o programa 0 como as entradas e saídas estão na mesma task. Não tem nenhum tipo de conflito. Eu falei que não é legal colocar comentário em variável. Porém, nas linhas, aí sim é não só bom como muito importante. A gente pode vir aqui, ó, dar 2 cliques, deixa eu só fechar essa aba. Se eu der 2 cliques aqui, ele me abre a área de comentário de uma linha. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, segurança. Vocês podem colocar C cedilha se quiser, eu prefiro não colocar nem acento e nem caractere especial em lugar nenhum. Segurança. Ele apareceu aqui, ó, top, que é a primeira linha lá em cima do programa, bottom, que é a parte de baixo do programa, e no meio eu tenho aqui o comentário segurança. Eu posso vir aqui nessa linha e colocar reset, por exemplo. Olha só como ele me aparece aqui, ele cria um índice dos comentários que eu colocar aqui. Essas duas linhas aqui estão no mesmo nível. Mas e se eu falar que o reset está dentro da lógica de segurança? Eu posso vir aqui, lá em segurança eu coloco um hashtag antes, ou um sustenido antes. O que ele faz? Ele abre como se fosse uma área, um grupo de linhas que vão ter uma determinada função. Ele me abre um bloco, ele se torna um comentário de bloco. Segurança engloba reset, engloba a próxima. Quando eu tiver mais uma linha, vou colocar mais uma linha aqui. Vou deixar isso. Nessa linha eu vou ter a própria variável 0, só que agora sim. E eu vou criar uma variável 1 aqui. Perfeito. Essa linha, agora eu vou colocar um outro comentário com hashtag. Hashtag inicialização, por exemplo. O que ele fez? Ele criou um novo bloco. Ele tem o bloco da segurança, segurança e reset. Agora eu criei um novo bloco de inicialização e o que vier embaixo vai aparecer aqui dentro. Então eu consigo criando índices de comentários. Isso facilita muito porque o programa começa a crescer e você tem que ficar rolando aqui procurando a parte que você precisa mexer. E aí, se você vir nesse índice e tiver bem comentado, é só clicar em cima e ele já vai para lá. Dá 2 cliques, ele já vai direto no lugar. Isso facilita um monte. É uma tremenda mão na roda. Ok, vamos compilar isso.
compilou. E agora eu quero testar, quero ver se funciona. Eu preciso de um CLP para testar? Não necessariamente. Eu consigo simular esse software. Eu posso vir aqui e rodar a simulação, a simulation. F5. Cliquei para rodar, ele vai gerar os arquivos e vai rodar usando o próprio computador como sendo a CPU. Olha lá. Ele roda o computador como sendo a CPU, cria uma instância e faz a conexão e descarrega o software lá dentro. Feito. Tá rodando. Tá rodando. Como que a gente verifica? Aqui do lado direito, vocês conseguem ver, ó, online. O simulador tá online. Não tem erro. E tá em Run Mode. Eu consigo pausar a simulação, consigo parar a simulação e consigo dar o Run. Agora que eu liguei a simulação em si, ele me abre essa janelinha e eu consigo trabalhar a partir dessa janelinha agora. Ok, como que eu consigo testar? Eu consigo forçar uma entrada se eu der 2 cliques. Aqui, ó. True. Forcei a entrada. Então, essa entrada ligou. Automaticamente ele ligou as 2 saídas. E ligou a terceira saída aqui também. Porque essa entrada estava em 0. Você dá 2 cliques e vê aí em false. Ele abre esse contato. Oh, perdão. True, né? Porque é normal fechado. Ele vai abrir o contato. E vai desligar essa outra saída. A variável local, para ela cair, essa aqui tem que cair. Então vamos lá, vamos pôr em false. Caiu a variável local. Como é normal fechado, aqui na terceira linha, ele vai passar pela variável local e vai variável local 1. Excelente. Então, testes mais simples que eu consiga forçar as entradas e fazer o sequenciamento na mão, eu já consigo testar mesmo sem ter a máquina, mesmo sem ter o CLP. Ok? Então, por enquanto, é isso. Vamos trabalhar com eixos daqui a pouco, mas isso vai ficar para o próximo vídeo.